Olá, meus queridos ouvintes, mais uma vez estamos aqui. Quem fala com vocês é o irmão Evair. E como está sendo nessa semana, estamos aqui para trazer mais uma vez uma reflexão em cima das resoluções do Jonathan Edwards. Hoje nós vamos ver a resolução de número 51. E ela vai falar a respeito da questão do tempo, a respeito de como nós estamos gerindo o nosso tempo. Antes de qualquer coisa, nós vamos estar orando. E logo após a oração, nós vamos estar fazendo a leitura bíblica que está embasada com a reflexão. A leitura bíblica que está relacionada com a reflexão do Edwards a respeito do tempo se encontra lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, somente o versículo 13. Quero falar das velhas verdades. Senhor Deus, neste momento eu me encontro aqui para te louvar, meu Deus. Sei que sou falho, sei que sou pecador, mas eu te peço que tu possa, meu Deus, me capacitar, meu Deus, e que tu venha falar, meu Deus, hoje aqui conosco. Deus amado, Deus santo, sei que nós carecemos, Pai, da tua intercessão em nossa vida. Então, meu Deus, nos ajuda a sermos fiéis em tudo. É assim que eu oro e te agradeço. Amém. Como eu falei, hoje nós vamos meditar um pouco aqui na resolução de número 51 do Edwards. A leitura bíblica está lá em Mateus 25, o verso 13. Vamos fazer a leitura da resolução. Resolvi que agirei em todos os sentidos como penso que desejaria ter agido se me achasse numa situação de condenação eterna. Como eu falei, a base bíblica, Mateus 25, 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pois o novo às vezes sou estranho demais. Muitas pessoas, hoje em dia, elas têm um interesse muito forte em questões relacionadas ao futuro. A juventude hoje em dia gosta muito de assistir filmes e séries que são futuristas, que falam sobre o futuro, sobre futuros distópicos. Há também aquelas que buscam saber do futuro delas olhando as estrelas, né, o que nós chamamos de horóscopo, né? Enfim, a gente vê que os homens, a gente está sempre com um olhar voltado para o futuro, né? Para o nosso futuro, o futuro da humanidade. A gente sempre traz para nós questionamentos do tipo, o que vai acontecer comigo em um ano? Será que eu vou me casar? Qual será o meu emprego? Etc. São diversas as perguntas que surgem à nossa mente a respeito do estudo, a respeito do futuro. Mas qual será o motivo disso? Por que a gente tem esse anseio? Dentro da gente, a gente sempre quer olhar para o futuro. A resposta, como sempre, né? Como a gente sabe, a gente encontra na Bíblia. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, o verso 11, só a parte B vai dizer que Deus pôs a eternidade no coração do ser humano. Ou seja, nós temos por natureza que Deus nos colocou um olhar para a eternidade. Nós temos um olhar para o futuro, algo que nós ainda não vivenciamos ainda. E a vida, isso é muito bom. Porque a vida humana ela seria deplorável se a nossa esperança se resumisse apenas a esse plano terreno aqui. Se a nossa esperança fosse somente aqui nessa terra. Então assim, a gente vive por esperar algo que está além do horizonte. Algo que a gente ainda não pode contemplar em sua plenitude, em sua completude. Tudo que a gente sabe sobre esse período que ainda está por vir é que para alguns a glória e a alegria vão ser incomparáveis. E para outros o tormento vai ser eterno, né? Céu e inferno, né? Então, lago de fogo ou enxofre ou paraíso, né? E o Jonathan Edwards, ele sabia dessas duas possibilidades e sabia das consequências, né? Ele sabia das suas consequências. Assim como também ele sabia para onde é que ele ia, ele tinha convicção, na verdade, de que no momento que estava por vir, no momento futuro, ele estaria gozando dos prazeres eternos ao lado de Deus Pai. Mas mesmo assim, mesmo ele tendo essa convicção de salvação, ele decidiu agir em todos os sentidos, ou seja, em todos os momentos, como se ele estivesse em uma situação de condenação eterna. Mas por que isso? Por que ele decidiu agir como se estivesse à beira da condenação eterna? Porque ele conhecia, como eu falei na resolução passada de número 8, ele sabia do orgulho dele. Então assim, ele sabia que em algum momento ele ia se orgulhar, se acomodar. Então ele disse assim, olha, eu decidi agir como se eu estivesse numa situação de condenação eterna, mesmo ele sabendo que não. Mas ele, por conhecer a si mesmo, ele resolveu fazer isso. Ele era um conhecedor da palavra de Deus. Então ele entendia que o dever dele como servo do Senhor, como servo de Deus, era se manter em um estado de constante vigilância. Então por isso que ele diz, olha, eu vou viver como se eu estivesse à beira da condenação, de uma situação
de condenação eterna. Como a gente vem falando, a mamãe ali vem ressaltando nas resoluções que ela está trazendo, o objetivo das resoluções do Jonathan era fazer com que as atitudes dele, tudo que ele fizesse, levasse a maior glória de Deus possível, que ele pudesse levar. Ou seja, tudo que ele fazia visava a glória de Deus. E ele entendia que para isso não bastava apenas ele colocar em prática as disciplinas espirituais. Para isso, para ele visar maximizar a glória de Deus nas atitudes dele aqui na terra, isso envolvia todas as atividades que ele fazia no seu dia a dia. Então, sabendo disso, que não era simplesmente orar, que não era simplesmente ler a Bíblia, que não era simplesmente estar no culto, que não era simplesmente pregar ou fazer alguma atividade eclesiástica, ele entendia que era tudo que ele fazia no dia dele tinha que levar a glória de Deus. Sabendo disso, o Jonathan decidiu aplicar o tempo dele da forma mais eficiente possível, da maneira que isso levasse a ter um maior êxito na questão de glorificar a Deus. Então assim, ele tinha essa consciência. Ele tinha consciência de que tudo que ele fizesse tinha que levar para a glória de Deus. Então, ele sabia que tinha que se considerar em um estado de condenação para que o orgulho dele não viesse a tomar de conta. Ele maximizou ao máximo o tempo dele. Então ele estava em constante vigilância a respeito do orgulho dele mesmo, a respeito das atitudes que ele tomava durante o dia, das suas ações. Ele estava em constante vigilância sobre isso. O Steven Lawson, ele diz que do ponto de vista do Jonathan, do Edwards, o tempo era valioso e insubstituível se fosse perdido. Ou seja, o tempo que ele perdesse ele não poderia substituir. O Lawson vai dizer que o Edwards ele entendia que Deus tinha outorgado soberanamente, ou seja, tinha dado para ele uma medida específica de tempo, ou seja, um número preciso de anos, dias, horas e até segundo. Deus tinha dado para ele um tempo certo e determinado para viver. Sendo assim, ele entendia que os dias dele eram literalmente contados. Ele entendia que ele era simplesmente uma pessoa que era um dispenseiro, como o Lawson vai falar, para usar as palavras do Steven Lawson. Ele era meramente um dispenseiro do seu tempo e prestaria contas a Deus por o seu uso. Ou seja, ele ia prestar contas a Deus a respeito do seu tempo, de como ele estava usando o seu tempo. Em cima disso, ele procurava manter a mente dele presa às realidades, uma realidade sensata da sua própria morte e do retorno de Cristo, do mundo vindouro, para que dessa forma ele se ajudasse a viver para Deus no tempo presente. Então assim, ele entendia que ele ia morrer, ele entendia que Cristo ia voltar, e sabendo disso ele procurou viver da melhor forma possível, da melhor forma que glorificasse a Deus nesse tempo presente. E nós? Como é que nós temos usado o nosso tempo nesses dias? Será que a gente está fazendo parecido com o Edwards? Será que a gente está vivendo como se a gente estivesse à beira da eternidade? Como é que a gente tem gastado o nosso tempo? A gente tem gastado o nosso tempo com coisas úteis? Será que nós estamos preparados para a volta do Filho do Homem? Olha, a gente tem que entender uma coisa. Nem mesmo os anjos ou o próprio Filho sabem o dia e a hora do retorno, da segunda vinda. Então, e o que dizer de nós? Pecadores tolos, depravados sim, que não somos pessoas boas pelos nossos méritos. O que dizer de nós? Nós não sabemos, então nós temos que estar vigilantes. A gente tem que estar preparado. A gente precisa agir agora, estar preparado agora. Lembrando aqui a parábola das virgens, será que nós temos óleo armazenado? Será que nós temos esse óleo de reserva? Não, nós não temos esse óleo de reserva, porque se nós não temos esse óleo de reserva, a gente está sendo igual às virgens imprudentes, às nécias, que não tinham óleo suficiente e adormeceram às vésperas da chegada do noivo. Será que a gente está vigilante? Ou será que a gente está cochilando à beira da eternidade? Será que nós estamos sendo um cristão regenerado? Porque o cristão regenerado deve ficar alerta, esperando a volta de Cristo, esperando a volta do amado. Não podemos dormir, não podemos cochilar, a gente tem que ficar atento. Como o A.W. Pink ele vai falar num capítulo do seu livro, The Prodigal Christianity, que é um livro que não tem tradução aqui pro português. Ele vai dizer, olha, você foi despertado do sono da morte, na qual jazia em delitos e pecados, e assim levado a reconhecer a gravidade e solenidade da vida. Um cristão é alguém que tem sido ensinado de forma experimental a inutilidade de todas as coisas mundanas e a preciosidade das coisas divinas. Então, a gente tem que entender que o mundo, o tempo gastado aqui nas coisas do mundo, ele é inútil. Mas as coisas divinas, elas são preciosas para a gente. Será que a gente entende que a nossa vida é extremamente breve? Que as coisas do mundo são extremamente inúteis?
Será que a gente está desapercebido? Será que nós estamos cochilando, como o Pink vai falar? Nós estamos cochilando à beira da eternidade? A gente entende que a nossa vida, que Deus deu à nossa vida o cumprimento de um palmo? Será que a gente entende que a nossa vida não passa de um sopro, como tem lá no Salmo 39? Porque se nós entendemos isso, a gente tem que despertar, como diz lá em Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes, pois o santo dormindo à beira da eternidade, cochilando à beira da eternidade, é um dos maiores absurdos que você pode encontrar. É uma incongruência, como o próprio Pink vai dizer. Se você está acomodado, você está errado, você tem que acordar. Porque você está acomodado enquanto está cercado por um perigo que não tem como eu descrever. Você está se espreguiçando, relaxando, ao invés de combater o bom combate da fé. Você está desprezando uma oportunidade para glorificar o seu Salvador. Você tem que usar todo o seu tempo. Você tem que usar as oportunidades que são lhe impostas durante o dia para glorificar a Deus. Você tem que remir o tempo. Você não pode ficar enferrujando, cochilando. Você tem que se desgastar em seu serviço. Se desgastar no sentido de glorificar a Deus em tudo que você está fazendo. Praticar, colocar em exercício a salvação. Desenvolver a salvação que Cristo colocou em vocês. Que Cristo colocou em nós. Vamos nos lembrar das palavras de ordem de Jesus lá em Marcos 13:37. Ele diz, olha, porém, digo a vocês, a todos, vigiem. Vigiar é o oposto de estar adormecido. É preciso a gente estar atento, é preciso a gente estar preparado, é preciso nos mantermos acordados, remir o nosso tempo. Essa é a nossa responsabilidade. Vigiem, vamos vigiar porque nós não sabemos a hora que Cristo voltará. Nós temos que viver esperando a volta de Cristo. E isso implica sabermos sistematizar o nosso tempo, sabemos usar o nosso tempo da forma mais proveitosa. E a forma mais proveitosa é uma forma que glorifique a Deus. Você não pode viver nesse mundo como se Cristo não fosse voltar. Cristo está voltando. É uma realidade. Não nos resta mais muito tempo. Então o que nós estamos fazendo? Dormindo, cochilando, vivendo como se Cristo não fosse voltar. É uma certeza. Cristo voltará. Você não sabe o dia e nem a hora. Mas Cristo vai voltar. E nós não podemos estar cochilando. Então que nós possamos dizer do fundo do nosso coração e comprovar isso com atitudes, com ações, remindo o nosso tempo, que nós possamos fazer isso e dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Esse mundo é perdido e você está vivendo nos prazeres desse mundo. Sistematize o seu tempo, viva da melhor maneira possível, mas de uma maneira que glorifique a Deus. Não de uma melhor maneira no sentido da sua carne, mas viva da melhor maneira possível para Deus, para glorificar a Deus. Então eu findo aqui essa reflexão, deixando uma mensagem tanto para mim quanto para vocês que estão nos ouvindo. Vamos sistematizar o nosso tempo, não vamos cochilar, vamos vigiar e orar. Das velhas verdades, pois o novo às vezes... Obrigado, meu Deus, por essa reflexão. Obrigado, meu Deus, por este projeto, Pai, que tem abençoado a minha vida, a vida da irmã Maeli, do irmão Oliveira e a vida dos que estão nos ouvindo, dos que nos ouvem diariamente, Pai amado. Nos ajuda a não sermos santos sonolentos. Nos ajuda, Pai, a não sermos, Pai, preguiçosos. Nos ajuda, Pai, a sermos vigilantes e estarmos esperando com alegria, Pai, a volta do Teu Filho amado. Então nos ajuda, Senhor, a entendermos, Pai, a urgência de estarmos em vigilância. Eu oro e te agradeço, Pai, por tudo e peço que Tu possa continuar conosco, Pai, durante esse ano, que Tu possa continuar conosco durante esse dia, que Tu possa continuar conosco durante a nossa vida. O tanto de tempo que Tu nos permitir, Pai, o tanto de dias, Pai, que Tu determinou que nós vivêssemos, mas sejam eles muito ou pouco, que nós possamos viver para a Tua glória. É assim que eu oro e te agradeço. Amém. Quero ouvir as verdades eternas